Toda cidade tem uma rua que carrega sua alma. Em Parnaíba, essa rua tem nome e memória. Essa é a Avenida Presidente Getúlio Vargas, antiga Rua Grande, o elo entre o Rio Igaraçu e as riquezas do sertão do Piauí. Por aqui, passaram navegantes, caixeiros, estudantes, comerciantes e artistas. E hoje, entre promessas não cumpridas e casarões silenciosos, ela carrega uma história que insiste em não ser esquecida. A Avenida Presidente Getúlio Vargas, ela foi a primeira via de maior circulação em Parnaíba. No decorrer daquela via, antes chamada de Rua Grande, inclusive os mais antigos ainda hoje chamam de Rua Grande, porque ela foi a maior rua de Parnaíba. Ali nós temos a instalação de pessoas, a residência daquelas pessoas que contribuíram para o crescimento de Parnaíba. É possível perceber, ao longo da avenida, os diversos momentos da cidade. Os exemplares edifícios que ali estão carregam mais de 3 séculos de arquitetura. A Getúlio Vargas, ela é uma avenida muito significativa para o parnaibano. E não apenas para o parnaibano, mas ela conta a história de Parnaíba. E se você puxa esse contexto nacional de ocupação do Brasil, ele está inserido completamente, mas ela não é uma rua lembrada quando as pessoas falam de Parnaíba. No começo da via também, nós temos a esplanada da estação. Ali nós vamos ter a estação, vamos ter todo o complexo ferroviário, que é uma das referências para Parnaíba da primeira metade do século XX. Até 1930, 36 aproximadamente, o trem seguiu aquela via. A Rua Grande, depois João Pessoa e depois Presidente Vargas, por ocasião da visita em 1950 do então candidato à presidência da República Getúlio Vargas, o prefeito da época, João Orlando Moraes Corrêa, vai homenageá-lo com o nome daquela via, porque lá ele se hospedou. Getúlio Vargas passou um dia aqui com os seus correligionários em agosto de 1950. Quando ele foi eleito novamente, porque ele já havia passado 15 anos na presidência, ele é homenageado com o nome daquela via, Avenida Presidente Getúlio Vargas. No século XVIII, o porto servia a charqueada, secagem da carne de boi para exportação, além do embarque de sal, da cera de carnaúba e do óleo de babaçu. Era o ponto de partida da vila de Nossa Senhora de Monserrat da Parnaíba, futuramente conhecida como Vila de São João da Parnaíba. Com o tempo, o vai e vem de embarcações, mercadorias e histórias deu nova forma à cidade. O Porto das Barcas de Parnaíba, que fora anteriormente chamado de Porto Salgado, ele surge ali no início do século XVIII, quando Parnaíba, o que hoje chamamos Parnaíba, a cidade de Parnaíba, o município de Parnaíba, era apenas um povoado, uma comunidade, um arraial formado por pessoas que vieram para cá, os colonos, os primeiros colonos, a partir de uma sesmaria que pertencia a Pedro Barbosa Leal. Que é uma construção do século XVIII, eram galpões portuários onde armazenava charque, babaçu, carnaúba, que era exportado principalmente para a Europa através do Rio Igaraçu, que é esse rio que passa aqui do lado, que é o primeiro braço do delta do Parnaíba. E a pecuária cresceu e aqui surgiram as primeiras charqueadas, que eram fábricas de beneficiamento de carne. A carne desidratada, prensada, comercializada aqui no norte do Brasil e também para a Europa. Essa região aqui da cidade de Parnaíba, também conhecida como Porto das Barcas, onde foi onde deu início a cidade de Parnaíba como vila. E aqui nesse ponto era feito as charqueadas, era a matança dos bois, juntamente com os negros da família Dias da Silva. Esse ponto aqui que vocês estão vendo é a parte que era um estaleiro, onde entravam as embarcações, pelo aquele ponto ali do Rio Igaraçu, entrava na maré cheia e na maré seca era feito os reparos nas embarcações. Depois que a maré subia, que a embarcação já estava toda reparada, ela saía novamente para suas navegações e para o transporte das mercadorias que saía ali do Porto das Barcas, próximo da alfândega. O movimento no porto foi crescendo
E quando surgiu a vila, quando a vila foi fundada em 1762, a primeira sede ficou num lugar afastado do porto. Porém, o movimento do porto, né, o vai e vem de pessoas, fez com que ocorresse a transferência da sede da vila, Vila São João da Parnaíba, para as proximidades do porto. As moças não andavam ali. As senhoras casadas não andavam naquela região. Então, da Praça da Graça para o centro. E as prostitutas, essas pessoas mais humildes, quando elas andavam na Praça da Graça, elas eram humilhadas. Na Praça da Graça não era o local, não era o ambiente para as prostitutas. Então, quando elas insistiam em caminhar por ali, elas eram extremamente marginalizadas, né? Então, era a matriz, a igreja matriz para os ricos, para a alta sociedade, e a igreja do Rosário para os pobres e para os escravos. Em 1858, chega a Companhia de Navegação a Vapor de Parnaíba, inaugurando uma nova era de transporte e comércio. No seu auge, Parnaíba era a principal potência do comércio do norte do Piauí. No ciclo da navegação, onde o Porto Salgado virou das barcas, foi criada a primeira companhia de navegação do Piauí. Isso ainda no século XIX, né, que fazia, digamos, o percurso em parte do rio Parnaíba, chegando até aqui, né, com navios já a vapor. Chegamos ao século XX. No século XX, o porto ele serviu como também elo de ligação para um fluxo comercial de um produto muito valorizado no mercado internacional, que era a cera de carnaúba, acompanhado também do babaçu, com seus derivados, o óleo, o sabão, a ração. Então, o porto continuou intenso. Tão intenso que em 1920, 22, com a inauguração, com a chegada da ferrovia, com a instalação da ferrovia, a ferrovia chegou até o porto. A família Clark foi que começou a fazer essa importação, essas exportações, trazia também mercadorias como perfumes, perfumarias, sedas, esses automóveis, e também enviava principalmente a carnaúba. A carnaúba ela começou a ser explorada pela família Clark. Hoje, a Avenida Presidente Vargas é o ponto de encontro da modernidade e da tradição em Parnaíba, refletindo o crescimento e desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. Mas as marcas do tempo ficaram mais fortes do que as promessas. Infelizmente, após a Segunda Guerra, o porto começou a diminuir o seu fluxo, dada a concorrência dos produtos que vão substituir os produtos dos quais o porto fazia essa conexão. A cera de carnaúba foi substituída pelo material sintético e o óleo de babaçu, o babaçu e seus derivados, substituídos por outros produtos, por exemplo, o óleo substituído pelo de algodão, de soja. Então o fluxo de pessoas e de cargas perdeu e assim o porto foi desativado na segunda metade do século XX. A gente só está aqui por causa do parnaibano. Existe um grupo ainda de intelectuais, historiadores, Casa das Letras, eu chamo de velha guarda, essa velha guarda de parnaibanos que ainda é muito apaixonado por isso aqui, mas me preocupa bastante o desaparecimento dessas pessoas. Eu percebo em sala de aula e dessa nova geração que não tem mais o mesmo apego e a mesma visão que as pessoas mais velhas têm. À medida que o século XIX avançava, o ecletismo incorporou-se à paisagem. Linhas coloniais se misturaram a novos ritmos, molduras ornamentais e fachadas ousadas, inspiradas na arquitetura europeia que chegava em Parnaíba. Pela tipologia, é exatamente essa linha do tempo que a gente traça, em que inicialmente a gente vai ter alguns remanescentes ainda de arquitetura colonial, são bem poucos. Tem ali construções do Povo das Barcas, esse casarão, o Casarão da Alta, que é o Instituto Geográfico. E aí isso foi ganhando transformação ao longo do tempo, a gente foi passando para a arquitetura eclética. Hoje em dia nós temos ainda muitos remanescentes da arquitetura eclética e Art Deco.
Então são os principais aqui dessa área do centro. A estrutura arquitetônica do Porto das Barcas, ela foi construída com pedras, óleo de baleia, argamassa de cal e casca de ostra. Alguns historiadores defendem que essas pedras são pedras de lastro. O que seriam pedras de lastro? São pedras que vinham em embarcações vazias, né, fazendo peso para deixá-las aqui e levar como mercadoria. E também usava muito também a carnaúba e as telhas, que o pessoal chamava de telhas feitas nas coxas, né, que eram feitas pelas negras, né, colocavam o barro na coxa e era o formato da coxa, era o formato que vinha a telha. O porto, ele é responsável por essa mudança, inclusive social, porque com a chegada desses estrangeiros, desses imigrantes, a sociedade parnaibana, ela tem uma virada de chave em seu comportamento, elo de ligação entre o norte do Brasil e a Europa. A conexão Parnaíba-Europa era muito forte. Aquela região ali do Porto das Barcas, os tucuns, né? Como era chamado, tucuns, Munguba, aquela região toda ali era zona de prostituição. A história que lendária ou não, que uma das prostitutas lá na beira do cais se apaixona por um homem rico, um rapaz rico que vai até lá, no antro da prostituição, e esse rapaz quer casar com ela. É a família de Zé do rapaz, não quer nem saber, porque o preconceito era muito grande, o rapaz da alta sociedade casar com uma prostituta. E daí o rapaz morre, né? Matam o rapaz e a prostituta recebe a culpa. Ela vai ser a culpada pela morte do rapaz, ela vai ser presa e ela está grávida ali. E ela passa muito tempo na cadeia, ela grita, ela fala muito mal, ela vai como se ela tivesse assim, amaldiçoando a própria filha. Ela diz que se fosse menina, ia ser também prostituta. E a Cremilda já vem dessa descendência, né? A mãe da Cremilda, a avó da Cremilda, a bisavó da Cremilda, e a Cremilda tem a Luísa. E essa saga esse ciclo vai encerrar com a Mundoca, que vai ser filha da Luísa, que não vai ser com a filha. No número 545 da Avenida Presidente Vargas está um prédio que atravessou guerras, greves, tempos de ouro e também de esquecimento. Fundado em 28 de abril de 1918 por 122 caixeiros viajantes, a União Caixeiral representou o auge da organização trabalhista e da formação técnica no comércio local, mas com um objetivo: educar e qualificar os jovens para o futuro. Desde criança eu convivi com meu pai e a minha mãe dentro de um colégio, e foi no caso que é a União Caixeiral. Então assim, para mim, me remete muito a lembranças de infância, né? Isso a Caixeiral como um todo, as escadas, certo? Cada compartimento que a gente entra aqui, por exemplo, cada sala dessa me remete especificamente a uma sala de aula, certo? Aos professores, aos funcionários, aos quadros, que de uma certa forma tem uma intimidade muito grande desde criança. Tanto prova que hoje, até hoje mesmo, quando eu entro aqui me vejo como criança em um dos quadros de formatura, realmente me traz lembranças muito boas. Lembranças realmente que guardam especificamente dentro da minha memória afetiva com relação à Caixeiral. De uma certa forma já venho, a minha geração, que a Caixeiral aqui, a fundação dela é de 1918. Então eu estudei aqui na década de 70. Então assim, para mim, na verdade, já trazia essa carga, né, de uma certa forma, de um desenvolvimento educacional gigantesco no que diz respeito ao status que o aluno da Caixeiral tinha dentro da sociedade parnaibana. Durante décadas, o som que preenchia essas salas era de passos apressados, das máquinas de escrever e das lições aprendidas. Aqui foi forjada parte da elite da cidade. A Caixeiral, ela sempre, uma das coisas que ela sempre preservou foi o ensino técnico dela. Então, por exemplo, o segundo grau, por muitos anos, ele foi um ensino técnico em contabilidade. Lembrando que naquela época não existia uma universidade, quer dizer, um curso superior em contabilidade. Foi de uma tristeza total de ter que fechar as portas da Caixeiral, com a questão da inadimplência, com a questão de uma série de leis educacionais que, de uma certa forma, desincentivaram, pode-se dizer assim, né, desestimularam a participação maior com relação a essa formação técnica, ou seja, as pessoas preferiam fazer
o ensino científico na época, que é o ensino médio hoje, do que especificamente fazer o ensino técnico. E em 2005 já com o ensino médio aqui, já não era mais ensino técnico de contabilidade. E aí a Cacheral acabou então buscando alguém que pudesse, né, já foram em vários lugares na tentativa de fazer com que a Cacheral continuasse, como por exemplo o governo do estado, prefeitura municipal, mas não se conseguiu. E a Cacheral acabou tendo que ser vendida, inicialmente com um grupo de franceses, que praticamente abandonaram a escola, porque a escola ficou em ruínas, né? Era uma tristeza muito grande assim para Parnaíba como um todo, você passar aqui e você vê o prédio praticamente desabando. Com a falência da escola, muita coisa se perdeu. Móveis centenários, documentos, memórias inteiras levadas em carroças. Aqui, o tempo parou, mas recomeçou com a revitalização, quando foi transformado no Sesc Cacheral, complexo cultural que trouxe de volta vida e movimento para o lugar. Para a gente foi assim, foi muito bacana a aquisição por parte do Sesc, que fez com que a Cacheral vivesse novamente, né, não agora mais como escola especificamente, mas como um centro cultural. É uma escola de música, né, uma escola de dança, de teatro, mas não no formato anterior, especificamente como é o sistema educacional de ensino, né, com ensino fundamental, ensino médio, né, enfim. Mas a Cacheral, de uma certa forma, acaba vivendo aqui. O Cacheral é um excelente exemplo de uso, porque ele foi reformado, voltado ao uso público e ele é pulsante. Então não é um local apenas de exposição, não é um local que fica lá aberto à visitação. É um local que tem sala de estudo, tem o café, tem aula de música, tem a parte de exposição que fica mudando o tempo todo. E assim como a Cacheral depois aconteceu o mesmo com o Museu do Mar, segue a mesma linha, voltado para a educação. Tem aula de teatro, tem oficina, tem exposição. Não são apenas locais de visitação, né? São locais que também cumprem um papel social importante. Hoje, a avenida permanece viva no comércio, na arte e no turismo, mas vive com tensões. O vai e vem dos visitantes contrasta com o silêncio das fachadas vazias. A gente também tem aqui uma visitação muito boa, porque as pessoas, devido à divulgação nas redes sociais, elas têm assim, tido a curiosidade de visitar o nosso polo cultural, a nossa cidade, porque isso é que é importante. Então nunca deixa de acontecer aquela venda, sempre tem, e isso é que é importante para o artesão, o incentivo dele ter o trabalho dele divulgado, dele se sentir valorizado. Por quê? Porque a partir do momento que um turista vem do seu Brasil, do mundo, que passa muita gente em todo lugar do mundo. Quando ele compra a criatividade de um artesão desse, quando ele sabe que a venda aconteceu para ele, é um incentivo maior, ele vai se incentivar, ele vai se readequar à atualidade, ele vai procurar, porque o artesão é muito inteligente, então ele vai procurar se adaptar ao desejo, ao seu valor, a fazer a diferenciação no seu trabalho, e isso é que faz a diferença na vida do artesão. Essa motivação de saber que a sua peça foi vendida, que alguém levou o seu trabalho, a sua criatividade. Apesar da movimentação cultural, o centro enfrenta um processo de transformação e, em muitos casos, de esvaziamento. É um processo natural que a gente vê em todos os centros que são históricos. Na verdade, ao meu ver, todos os centros são históricos. É lá onde as cidades começam, de qualquer forma, sendo tombadas ou não tombadas, são núcleos históricos. E aí sempre a gente vai perceber essa questão de migração residencial das pessoas mais abastadas, exatamente, que querem mais espaço, querem mais conforto. E os centros começam a ter um caráter muito comercial. Você pode observar que muitos casarões daqueles são clínicas hoje, são hospitais, né? Foram transformados em clínicas e hospitais, ou escolas. Os casarões não moram mais aquela alta sociedade como vivia naquela época, né? A alta sociedade hoje, o bairro nobre já fica mais, não fica mais no centro da cidade. Mesmo assim, a história resiste. Nas paredes, nos detalhes e nas lembranças que o tempo ainda não apagou. Hoje nós temos no centro, tombado pelo IPHAN,
nós temos ainda essas marcas, né? Esse patrimônio, essas fontes históricas, os prédios. Para você ter uma ideia, até a primeira metade do século XX, Parnaíba era a maior contribuinte da receita do Piauí. O salário do funcionário público do Piauí só acontecia depois que as receitas de Parnaíba saíam. Então, hoje ainda temos marcas físicas de tudo isso. Agora, mesmo com o tombamento dessa área pelo IPHAN, muita coisa ainda é necessária, uma preservação, precisa ser feito um trabalho mais forte. Mas o tempo cobrou o seu preço. Sem cuidado, as fachadas se apagaram e as histórias desapareceram. A avenida continua viva, mas vive como pode. Entre o barulho dos carros e o silêncio das ruínas, ainda há quem lute para não deixar a memória desaparecer. Infelizmente, a maioria, principalmente eu sou professor de ensino médio aqui em Parnaíba, então eu tento sempre fazer com que meus alunos estejam realmente inteirados com a própria história da cidade, entendeu? Então, os prédios fazem parte da sua história, né? Mas, infelizmente, eu posso dizer isso sem medo de errar, que a maioria das pessoas não só não conhecem, como não tem menor interesse em conhecer, que é isso que me deixa mais triste, que é você não despertá-los, por mais que você mostre, por mais que você encaminhe. Claro que existem suas exceções, existem aqueles grupos de pessoas que realmente têm interesse. E assim, eu faço quase que um apelo aos professores, independente de qualquer que seja a área. Eu acho que é muito importante a gente entender a nossa identidade enquanto cidadão, enquanto pertencente a uma cidade, ao seu patrimônio, tanto material como imaterial. Eu acho que é muito importante que a gente faça com as novas gerações um comportamento educacional relacionado a essa motivação de entender a sua própria cidade, conhecer a sua própria cidade. Giano explica que a preservação patrimonial exige processos e mostra quais as principais dificuldades. A gente tem uma ideia de que depois de tombado, todas as edificações vão ser públicas, mas isso não é verdade. E aí isso é até um problema que a gente tem também relacionado à manutenção e ao uso das edificações. Quando surge as ideias de preservação, o comum é se imaginar que aquilo vai ser engessado. Vai haver um engessamento e um abandono por consequência disso. E que, na verdade, não é essa a intenção. A intenção é perdurar, fazer com que a história ela seja contada por várias gerações, né? Que a gente tenha o contato com isso. Que houvesse mais investimento na questão dessa região que foi o início da nossa história. Aqui é o início da nossa história. Aqui nós temos um polo cultural vasto, lindo, e que encanta as pessoas que chegam aqui. Então, a minha visão, se tivesse o aumento desse polo, se estendesse esse polo cultural a esses prédios que estão desativados, por exemplo, colocasse mais um investimento lá para que houvesse mais lojas, mais restaurantes, cafeteria. Você está entendendo? Porque isso aqui é uma história, é um patrimônio da humanidade que não se acaba. A arquiteta ainda explica que o processo de imigração residencial dos grandes centros históricos é um processo natural que acontece em sua grande maioria, onde os centros passam a ter um caráter mais comercial. Ainda existem algumas pessoas que moram nessas casas e as pessoas foram envelhecendo. Hoje em dia, as casas estão à venda exatamente por isso, porque elas não têm mais condição de morar sozinhas, foram morar em outro lugar e aí as casas estão à venda. Eu vejo muito essa questão de tempo também. Hoje, o que a gente percebe é que praticamente as pessoas estão saindo dos centros da cidade. E aqui, por exemplo, que é o centro da cidade de Parnaíba, né? Então, assim, o que se percebe hoje é que praticamente o centro ele ficou vazio à noite, porque as famílias, os casarões, hoje praticamente eles não existem mais como habitação específica, né? Muitas vezes, ou como clínicas médicas, a maioria deles viraram isso, né? Ainda tem, de uma certa forma, uma resistência muito forte por parte do IPHAN, em que resiste especificamente a essa total, pode-se dizer assim, reconstrução sem as linhas especificamente arquitetônicas do que realmente foi construído aqui na cidade,
descaracterizando um pouco a Rua Grande aqui. Engraçado que por muito tempo da minha vida eu conheci isso como Rua Grande, não como Rua Presidente Vargas, né? A gente sabe que Getúlio teve aqui, né? Para você ter uma ideia, né? Ele, até pouco tempo atrás, existia uma casa aqui, ali nas proximidades da Litoral FM, tinha uma placa, eu não sei o que foi feito com essa placa, sumiu, roubaram, alguma coisa desse tipo, mas existia aqui exatamente marcando a presença de Getúlio na Presidente Vargas e principalmente no local onde ele se hospedou. Se a memória não for cultivada, o passado vira lenda esquecida. E sem história, uma cidade se torna apenas um pedaço no mapa. Quando você acende uma luz, você cria um interesse que pode ser impulsionado ali pelo poder público ou pelo privado, o entorno vai reagir de uma forma positiva. É trazendo o enaltecimento também da cultura, não apenas da história, mas da cultura e dos povos que vivem aqui. Então, o Museu do Mar já vem com essa questão de trazer as técnicas tradicionais de pesca, as comunidades de pesca. O interessante é que as duas coisas andem de mão dadas, porque sem uma a outra não existe. Sem o uso, a preservação não existe. O ponto de partida também disso é que o público conheça a sua história. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Preservar a Avenida Presidente Vargas não é só conservar muros, janelas e pedras antigas. É manter viva a alma de uma cidade inteira. É perceber que no diálogo entre pedra e rio reside a identidade de um povo. E talvez repensar o futuro olhando com mais carinho para o passado. A valorização desse um despertar para que houvesse uma restauração cultural. Restaurar esse casarão, que foi unir a nossa história, da nossa cidade, que o nosso estado é lindo. O nosso estado é rico, o nosso estado é uma potência. A nossa cultura, o meio ecológico. Nós temos o Delta do Parnaíba, que esse delta que chama a atenção do mundo todo. Várias pessoas passam aqui, saem maravilhadas. Vários turistas de vários países, maravilhados com o que vê no Delta dos Guarás, a Revoada dos Guarás. Então essas casas históricas que foram unir a nossa cidade, se elas fossem todas restauradas e fossem exploradas como polo turístico, cultural da nossa cidade, e desse esse crescimento maior, essa ampliedade, essa amplitude, menino, isso aqui somos todos. Entre a memória e o imaginário, as histórias seguem vivas. O pessoal fala muito das lendas urbanas que existem na rua, né? Em especial aqui. Então, um dos prédios onde as pessoas têm uma certa, né, receio relacionados a isso, essas histórias urbanas, é aqui a Caxeral. Então, há comentários dos vizinhos aqui, principalmente aqui da região que a gente encontra aqui, né, nas esquinas, que ainda tem algumas casas ainda que existem pessoas habitando, e que aqui à noite a gente escuta vozes de pessoas em reunião, né? Você às vezes está aqui e do nada começam a aplaudir você, entendeu? Então tem umas histórias muito interessantes daqui da Caxeral. Tem pessoas, por exemplo, que chegam aqui na Caxeral e são atendidos por pessoas que você vai no quadro, já faleceram há mais de 30 anos, 20 anos, né? Então assim, tem umas histórias muito interessantes que não só aqui, mas em alguns outros prédios daqui, como por exemplo a Casa Inglesa, tem essas histórias que são muito bem contadas e que tem presença, de uma certa forma, de experiências de pessoas que já passaram por situações como essa. Mais do que conservar prédios, preservar a Avenida Presidente Vargas é reconhecer sua importância histórica, social e cultural. É garantir que as próximas gerações conheçam o valor do que ainda resiste e do que pode renascer. Porto Salgado, Israel Nunes Correia. Porto de vida salgada, polidas pedras no cais. Um rio, nosso horizonte, submisso à ponte, os gaiolas nos traz. Ali jaz a alfândega, restos de um armazém. Orgulho ora em escombros, passando, pés aos ombros, glória, guindaste é ferrugem. Mas quando chega a noite, barro das águas é prata. A lua em raios mata meus maus pensamentos. E vejo o velho monge, com sua barba mais moça, recuperado na força, transmutando o momento. É hora então de sonhar. Veio teu colo tão bom,
Um assobio, o mar, voo infinito azul.